Hoje eu vou levá-los a 23:17. 23:17 diz assim: Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor. Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo dia. Tá bom? Texto fera, hein? Esse texto fala da inveja que vem da ideia equivocada de que os pecadores tenham uma vida mais prazerosa do que a nossa. Tem um monte de cristão que acredita que os pecadores têm uma vida mais prazerosa do que a nossa. Dessa visão equivocada de que há mais prazer na vida dos pecadores do que na nossa, é que vem essa inveja, a respeito da qual o autor diz: não tenha inveja dos pecadores, mantente no temor do Senhor todo dia. De onde vem o problema, na verdade? Vem do conceito do que seja prazer, né? Imaginar que o pecador tem mais prazer do que a gente, o problema está no conceito do prazer. Bom, desde o aparecimento do que nós conhecemos como hedonismo, ou dos ensinos da escola cirenaica, claro que hoje é muito mais conhecido como hedonismo, desde o aparecimento do hedonismo, o conceito de prazer vem se desvirtuando. E olha que o hedonismo é antigo. O hedonismo é uma filosofia que coloca o prazer como bem supremo da vida. Para que existimos? Para ter prazer. Prazer a qualquer custo. Claro que de natureza ateística, parte da ideia de que se não há um Deus, não há vida após a morte, só temos isso aqui, então vamos fazer disso aqui um lugar de muito prazer. Então o hedonismo promulga prazer a qualquer custo, prazer no corpo, evidentemente, né? Bom, Aristipo de Cirene é conhecido como o pai desse hedonismo que eu acabo de revelar para você. Aristipo de Cirene. Então, para ele, o que vale na vida é o prazer. O prazer e o instante do prazer. Bom, é um filósofo socrático menor, conhecido como socrático menor, que eu não sei nem se isso pode ser chamado de filosofia, porque para mim a filosofia, quando estudada com seriedade, ela amplia os nossos horizontes e possibilidades, e aí vem Aristipo e diz que a vida se resume ao prazer e ao instante do prazer. Não sei se isso é de fato uma filosofia. Bom, mas Aristipo é conhecido como filósofo socrático menor. Pois bem, após Aristipo aparece Epicuro, que também é um filósofo hedonista, mas que diz que o prazer, diferente de Aristipo, precisa ser controlado. Ele precisa ser medido, porque senão você enlouquece. É verdade. Quem vive de dar prazer a si o tempo inteiro, quem vive de conseguir tudo que quer, quem vive só de hedonismo, ele acaba enlouquecendo, porque ele se torna fútil, ele se torna vazio, ele se torna medíocre. Você enlouquece mesmo. É verdade. Todavia, se o prazer, que, segundo Epicuro, deve ser controlado e medido, chegar às raias da repressão, nós também, reprimidos, podemos enlouquecer. E é verdade, irmãos, que existem pessoas reprimidas na vida que não puderam ter infância, não puderam ter adolescência, não puderam ter juventude. Jogaram a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude como um sacrifício ao nada. E descobre isso só na maturidade. Por quê? Porque deprime, porque reprimiu. Porque não viveu a adolescência, não viveu juventude. E na idade madura, o que acontece? Ele sente saudade
do que não viveu. Por quê? Porque aqui na maioridade, o que ele está vivendo? A administração do seu vazio. E o que são os vazios na vida? Vazio na vida é vida não vivida. Esse vazio que angustia é vida não vivida. E essa vida não vivida, ela quase sempre é produto da repressão, produzida por qualquer razão. Então veja, não tenha inveja dos pecadores, imaginando que eles tenham mais prazer do que você. O problema está no conceito de prazer, que segundo o hedonismo é a razão da vida, então ele tem que ser vivido desenfreado. Mas Epicuro diz que esse prazer precisa ser controlado, mas se for controlado a chegar às raias da repressão, tal repressão também enlouquece. Prazer desenfreado enlouquece, repressão desenfreada enlouquece. Ou seja, vida reduzida ao prazer ou vida destituída de prazer se transforma em vida que não vale a pena ser vivida. Deu para entender? Agora, onde entra o temor do Senhor nisso, irmão? Onde entra o Evangelho nisso? É o Evangelho, é o temor do Senhor que vai nos dar equilíbrio para que a gente não se torne um escravo do prazer e também não nos tornemos escravos ou reféns da repressão. É o temor do Senhor que equilibra a nossa vida. Quem perde esse temor, quem abre mão da graça do Evangelho, ou ele cai nesse prazer desconstrutivo e fútil, ou ele se reprime covardemente e inexiste. Morre antes da morte chegar. Ou seja, é o temor do Senhor que me livra tanto do hedonismo como da repressão. Agora aqui, para a gente terminar, uma realidade séria. Geralmente, o hedonismo é produzido pelo mundanismo. E a repressão, em grande escala, é produzida pela religião. O hedonismo, produto do mundo, e a repressão, produto da religiosidade mal vivida. Olha que coisa interessante. Onde entra o Evangelho? Onde entra o temor do Senhor? Me livrando de um hedonismo mundano e de uma religiosidade repressora. Me livra de ambas as cadeias. E olha, eu costumo dizer que a cadeia da religião é pior do que a cadeia do mundo. Por que eu digo isso? Porque no mundo, o pecador sabe que precisa se libertar. Na religião, o sujeito nem sabe que é escravo. Esse é que é o problema, não é? Ou seja, no temor do Senhor, nós encontramos a capacidade de viver a verdadeira liberdade. Liberdade para dizer não a um prazer desconstrutivo e liberdade para dizer não a uma religiosidade destrutiva. É no temor do Senhor. Por isso o conceito do sábio. Não tenhas inveja dos pecadores. Conserva-te no Senhor, no temor do Senhor todo dia. Por quê? Porque aquele prazer do pecado não é prazer, como também a repressão da religião não é santidade. É no temor do Senhor que a gente é livre para viver a nossa liberdade com equilíbrio. E mais, eu e você sabemos qual é o fim daquele que comete pecado. Não é verdade? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de muito boas notícias. Paz.